Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e a gente está aqui para mais uma aula do curso de Magia Natural. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro. Na última aula a gente vem, já conversando sobre o altar e aí a gente falou de alguns instrumentos mágicos que você pode deixar sempre no seu altar. Muitos dos elementos que compõem o altar basicamente são instrumentos mágicos, como o caldeirão, como as imagens e outros elementos que a gente já viu. Nessa parte do curso eu vou estar explicando para vocês o que são instrumentos mágicos e apresentando os principais instrumentos mágicos utilizados dentro da bruxaria natural, dentro da magia natural, tá bom? Essa primeira aula é uma aula conceitual. Instrumentos mágicos, né? A gente já visualizou que o poder da bruxa ele é interno, né? O poder de um bruxo, o poder de uma bruxa é a sua essência, é o seu contato com o seu divino, é o contato com o seu sagrado. Então, se é um processo interno, os elementos externos, eles são só complementares, tá? Não quer dizer que não seja importante, tá? Os instrumentos, eles são muito importantes. Geralmente, quando a gente vai fazer a prática, os instrumentos, eles nos ajudam muito. Mas tem que entender que a alma que move, a magia é o bruxo, tá? E não os instrumentos mágicos. Porque se a primeiro momento você não tiver esse ou aquele instrumento, você não vai deixar de fazer magia por causa disso, você não vai deixar de ser um bruxo, uma bruxa, por causa de não ter a esse momento um atame, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. A magia é um processo interno. Os elementos externos, eles são como um teatro, né? Acho que essa expressão é interessante. O que é o teatro? O teatro é uma performance, né? Então, a somática da performance gera a peça, não é assim? Então, por exemplo, se você está assistindo a peça de Romeu e Julieta, se não existir um personagem representando Romeu, não existir um personagem representando Julieta ali na peça, não vai se conectar, né? Não vai contar a história. Então, a magia, quando você trabalha, os instrumentos mágicos, quando você faz um rito mágico, você está representando. E aí aquela representação tem uma alma, que vai direcionar, que vai ampliar, de acordo com o fim da sua magia. Então, se você está fazendo, por exemplo, um ritual de banimento, é muito comum quebrar a vela. Você tem um movimento anti-horário, que é um movimento trabalhado. A gente vai aprender isso tudo ao longo do tempo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, o que acontece? Você tem esse trabalho, esse exercício, esse movimento, vamos dizer assim, que é comum. Então, você quebra, você grita, você utiliza elementos de purificação como sal. Então, você joga sal sobre aquilo que você quer purificar, sobre a energia que você quer banir. Então, é quase como se fosse um teatro mesmo que você está fazendo. E por que esse teatro, essa performance, ela tem poder? Porque ela vai se conectar com o elemento interno. Consegue? Existe uma lei universal chamada lei da correspondência, que diz que o interno e o externo se correlacionam. A gente já falou sobre isso também até aqui. Por isso que é importante a teoria que a gente viu. Então, tudo que acontece fora interfere dentro, como tudo que acontece dentro interfere do lado de fora. Então, por exemplo, quando eu quebro alguma coisa externamente, uma vela que representa o mal na minha vida, eu estou quebrando esse mal interno. Quando eu purifico algo, o sal é um elemento de purificação, a água é um elemento de purificação, Quando eu purifico algo fora, eu estou purificando aquilo dentro. Então a magia ela vai funcionar assim. Então, por exemplo, quando você pega, vou pegar, por exemplo, um atame para direcionar energias, por exemplo, para cortar uma negatividade, por exemplo, quando você corta o mal, ou utiliza o atame representando esse corte, você ao mesmo tempo está cortando esse mal interno de você, porque tudo acontece dentro. Gilberto, mas por exemplo, a pessoa fez uma magia para mim, Alguém fez uma demanda, um trabalho de magia negra para mim. Foi algo externo. Aonde que isso afeta o meu interno? É simples. A magia que foi feita para você, ela só afeta você porque ela entra com um processo de ressonância. O mal, você tem que acolher a sua aura, o seu campo magnético, a sua energia tem que acolher o trabalho, senão o trabalho não funciona para você.
Então, não adianta eu quebrar fora. Fora eu não tenho domínio, eu tenho poder dentro. Então, eu corto a conexão interna. Então, quando eu purifico, eu estou purificando dentro. Quando eu quebro, eu estou quebrando dentro de mim. Então, é muito importante a bruxa entender que o poder está nela e não nas coisas. Porém, as coisas também são extensões do divino, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui a taça. Essa taça ela é feita de cobre, né? O cobre é um mineral, o cobre tem uma energia, né? O cobre também tem o seu divino, tem a sua energia. E aí, essa energia que está aqui, eu me conecto com ela e utilizo ela a meu favor. A taça tem um propósito que a gente vai estudar específico na aula dela. Então, o que acontece? O bruxo ele tem que se conectar aos instrumentos mágicos. É por isso que todo instrumento mágico você deve limpar quando você adquire, você deve consagrar para uma determinada função. E, por exemplo, essa taça ela não pode ser utilizada para beber água num dia de sede. Ela é uma taça ritualística. Todo instrumento mágico, por exemplo, essa aqui é a minha bolime. Bolime é a faca que a gente utiliza para escrever em velas. A gente vai estudar propriamente o que significa bolime, tá? Eu não posso usar ela para cortar coisas ou cortar alimentos, a não ser que seja com intenções mágicas, tá? Por quê? Porque ela é um instrumento mágico. Instrumentos mágicos só podem ser utilizados em contextos mágicos, tá? Senão você profana ele. Então, todo instrumento mágico ele é só para questões mágicas. E aí, cada instrumento ele vai fazer algo com a sua energia, tá? Guardem essa expressão. Eles vão fazer algo com a sua energia. Então, vou pegar, por exemplo, aqui o bastão ou a varinha, né? Esse aqui é um bastão Atlante, então ele é tanto bastão quanto varinha. O que acontece? Ele vai fazer o quê? Ele vai direcionar energias através do seu domínio. Você tem uma energia de controle, né? Você tem essa ação em você. Existem energias externas. Lembra lá do Gênesis, dominai? O homem, quando ele está na plena concepção do que ele tem domínio sobre as forças. Então você domina as energias, né? Então a varinha, a espada, o atame tem o papel de direcionar energias ao seu domínio. Então existe uma energia de imposição. Tanto que a gente segura dessa forma, ó, esse dedo aqui, que é o seu dedo indicador, na hora da briga não é ele que você aponta, porque é dele que canaliza a energia de controle e de domínio. Então você segura e domina as energias, você direciona. Então dentro de um ritual, dentro de um ato mágico, você vai direcionar energias. Ou canalizar a sua energia. Então, por exemplo, eu vou traçar o círculo mágico, eu posso traçar com a varinha, eu posso traçar com a atame. A minha energia pessoal, ela vai ser direcionada e canalizada pelo instrumento para fazer o traçamento energético. Então, alguns instrumentos mágicos vão direcionar a sua energia ou, através da sua energia, direcionar energias externas. Então, o instrumento ele é só um mecanismo que te ajuda, tá? Mas o poder está em você. Vou pegar, por exemplo, a taça. A taça ela pode ser um elemento utilizado para representar a energia da deusa, a energia do sagrado feminino, né? Então você pode utilizar para atrair a energia da deusa. Ela representa no seu altar a deusa. E aí o que acontece? Você pode representar, só que toda representação, então, por exemplo, o artista, quando ele vai pintar alguma coisa, quando ele vai representar alguma coisa, primeiro ele cria ela nas ideias, não é? Se o artista não imagina, se o artista não tem dentro do campo mental dele o que ele quer representar, ele não consegue. Porque representação é isso, é pôr para fora algo que está dentro. Quando eu digo que a taça representa o feminino, não é que a deusa está limitada à taça. A deusa, o sagrado feminino, está em você. É você que está exteriorizando aquilo para a taça. É você que está projetando o seu feminino, a deusa que está em você na taça. Esse é o poder da taça. Então, os instrumentos mágicos, de modo geral, eles são isso. Eles são elementos externos de apoio que vão canalizar, potencializar, direcionar, ampliar a sua energia. Tá? E como a gente vive no mundo da matéria, é necessário que nós utilizemos em determinados níveis elementos da matéria, tá? Tanto para trabalhar melhor as energias nesse plano espiritual que a gente está, como também para ajudar no processo da mente. Porque, por exemplo, se eu digo para você, se você não, o ritual em si, ele te ajuda a parar e se concentrar no que você está fazendo.
Então, às vezes você tá ali, tá lá no ritual, trace o círculo mágico. Então, você já criou uma conexão, você tirou um tempo. Porque, às vezes, sem o ritual, muitas pessoas gostam muito de trabalhar com a chamada magia mental. E tá tudo bem. Só que a magia mental, ela exige um grau de controle mental muito grande, que a maioria de nós não tem, que eu não tenho. A não ser que você seja hábil em meditação, que você tenha o hábito de meditar por horas a fio, talvez a chamada magia mental não seja o seu caminho, tá? É claro que à medida que você vai avançando no caminho mágico, você vai trabalhando mais a sua força mental. Mas os instrumentos, a instrumentalha mágica, ela é importante, porque ela ajuda a concentrar a sua mente no que você está fazendo. Então, enquanto você está ali banindo, você está trabalhando essa energia de banimento dentro de você. Mas se você não tem essa representação externa, fica difícil. Outra coisa importante, instrumentos mágicos vão ganhando poder à medida que você usa. Por quê? Porque a gente já falou sobre a lei do contágio, né? Tudo que você se tocou uma vez está para sempre ligado. Então todo ritual, toda magia, todo encanto que você coloca, né, potencializa, amplifica. Por isso que é legal você ter, não é, tem gente que tem 30 varinhas, está errado. Você pode ter uma, duas, três, mas você tem que usar, porque quanto mais você usa, mais poder, mais magia aquele elemento vai ter. É por isso que é muito comum nos filmes a gente gostar das relíquias dos bruxos que já se foram, porque toda a magia que eles fizeram, de certa forma, estão concentradas ali, estão conectadas ali, entende? Então o instrumento mágico, ele vai ganhando mais poder à medida que você usa. Ao mesmo tempo que ele deve ser evitado o toque por pessoas estranhas a você. Tá? Por quê, Gilberto? Porque todo mundo tem uma energia. Não quer dizer que é uma energia ruim, só é uma energia diferente da sua. Então, se alguém vai lá e toca, ela profana o seu instrumento mágico. Eu já falei com vocês, existem autores que dizem que o olhar de uma pessoa pode contaminar um instrumento mágico. Né? Então, assim, muito cuidado com aquilo que é do seu trabalho, tá? É claro que tem coisas que são representativas, uma imagem da deusa, mas instrumentos, principalmente de trabalho, instrumentos mágicos, como os que a gente vai estudar, esses é importante e necessário que ninguém além de você toque, a não ser em ocasiões especiais, tipo coven ou rituais coletivos, tá bom? Essa foi só a nossa primeira aula introdutória, porém a gente vai explicar a partir da próxima aula, instrumento a instrumento, tá bom? Que a grande Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, pessoal!